A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Para iniciarmos nosso culto, vamos orar ao Senhor nosso Deus, pedir a Ele que nos dê sabedoria e entendimento e que possa falar aos nossos corações, através do louvor, através da palavra que teremos nessa noite, em nome de Jesus. Senhor e Deus, Pai soberano, em nome de Jesus, ó Deus, entregamos mais uma vez diante do Senhor as nossas vidas, Pai. Pai, peço que o Senhor venha falar conosco, ó Deus, nessa noite. Usa-nos, ó Deus, como vaso e instrumento, Senhor, na Tua obra, na Tua seara. Abençoa, Senhor, desde já, ó Pai, o ministério, Senhor, de louvor, ó Pai, que estará levando a Tua igreja a entoar louvores ao Senhor, adorações e cântico ao Senhor, único e digno de toda honra, de toda glória e louvor, Pai. Em nome de Jesus, ó Deus, abençoe, Senhor, a mensagem, Senhor, dessa noite, ó Pai, que venha cair como semente, ó Pai, em terras férteis, Senhor. Aonde quer que ela seja, ó Deus, que seja para o louvor de Tua glória, que seja como refrigério, que seja como crescimento e plantio nos corações, ó Deus. Em nome de Jesus, ó Pai, abençoa, Senhor, a nossa nação, abençoa, Senhor, os estados brasileiros, abençoa, meu Pai, a nossa cidade de Catas Altas, ó Deus. Abençoe, Senhor, o poder público, executivo e judiciário, Senhor. Em nome de Jesus, entregamos as igrejas evangélicas, ó Pai, diante do Senhor. Todos que estão, ó Pai, passando, ó Deus, neste momento de dificuldade, Senhor. Atenta, Senhor, aos clamores, ó Deus, da Tua igreja. Em nome de Jesus, ó Deus, opera, Espírito Santo de Deus, visita cada lar, ó Pai, cada coração, ó Pai, que esteja angustiado, cada vida, Senhor, que esteja triste, Senhor, seja alcançada nessa noite pelo poder da palavra, pelo poder do Evangelho de Cristo, o Evangelho da paz. A paz, ó Pai, que excede, Senhor, todo o entendimento, Senhor. A paz que o mundo não pode dar, mas somente o Senhor Jesus Cristo pode conceder. Que alcance agora, ó Pai, a cada lar, a cada família que esteja, ó Pai, assistindo agora. Em nome de Jesus. Amém. Quando a noite fria cair sobre mim, tarará, e num deserto eu me encontrar, me vi cercado por egípcios e por faraó, sendo impedido de prosseguir. Quando a noite fria cair sobre mim, e num deserto eu me encontrar, me vi cercado por egípcios e por faraó, sendo impedido de prosseguir. Eu sei que o Teu fogo cairá sobre mim. Eu sei que o Teu fogo cairá sobre mim e me levará em Te confiar, e me levará em Te confiar. Então eu direi, abra-se o mar, e eu passarei pulando e dançando em Sua presença. Então eu direi, abra-se o mar, e eu passarei pulando e dançando em Sua presença. Por isso eu pulo na presença do Rei. Eu danço, por isso eu danço na presença do Rei. Com grito de júbilo, por isso eu grito na presença do Rei. Eu corro, por isso eu corro na presença do Rei. Então
sofá da sua casa. Sai de onde você está sentado assistindo esse culto. E jubile na presença do Senhor. Se anime na presença do Senhor aí nessa noite. Na hora que eu falar, chama as crianças para dançar, para cantar e engrandecer o nome de Deus. Amém? Então na hora que eu falar que é para pular, fala que vocês vão pular. Porque para tantas outras coisas nós pulamos, dançamos e cantamos. E por que não para Deus aí dentro do seu lar, da sua casa? Amém? Então vamos lá, ó. Por isso eu pulo, 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 pulo na presença do Rei. Eu danço, por isso eu danço, 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 danço na presença do Rei. Um grito de júbilo, por isso eu grito, 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 grito na presença do Rei. Eu corro, por isso eu corro, 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 corro na presença do Rei. Então eu direi, oh, oh, abra-se o mar e eu passarei, pulando e dançando em sua presença. Então eu direi, oh, oh, abra-se o mar e eu passarei, pulando e dançando em sua presença. Graça e paz, amada igreja do Senhor, novamente vamos à palavra de Deus nessa noite, mas antes de iniciarmos a palavra, eu gostaria de fazer mais uma oração, pedindo que o Espírito Santo de Deus, que nos traga a revelação da mensagem contida na palavra, na Bíblia, que é a palavra de Deus, que tenha a nos revelar nessa noite em nome de Jesus. Senhor e Deus, a Tua palavra que é a única e a verdade, Senhor. Peço que venha nos revelar, Espírito Santo, pelo poder da palavra, do Evangelho do Senhor, Pai. Revela-nos nessa noite, ó Pai, a mensagem aos nossos corações. Não aquilo, ó Pai, que queremos, mas aquilo que o Senhor tem a nos dizer, ó Pai. Pelo Evangelho, Senhor, pela pregação, pela mensagem dessa noite. Que possa chegar aos nossos corações em nome de Jesus. Amém. Para começarmos a mensagem, o tema dessa noite, eu diria que ser o poder da unidade, a Igreja de Cristo. O poder que nós como igrejas temos como unidade. No momento que podemos pensar que estamos afastados, que estamos distantes uns dos outros, mas não, estamos mais perto do que nunca. Estamos mais unidos do que nunca. Se pegarmos o Salmo 133, ele nos diz: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Essa mensagem específica para este momento. Quão bom e quão suave é que nós vivamos, possamos viver nessa unidade. A unidade, às vezes, de estarmos longe, mas estarmos perto. Como pode isso, Gilmar? Pode. Podemos sim. A oração nos une, a oração nos traz presente, a oração nos aproxima de Cristo. E quando nos aproximamos de Cristo, nos aproximamos ainda mais do amor. Nos relacionamos ainda mais com compaixão e com misericórdia de um para com os outros. Podemos sim nos aproximar. A mensagem dessa noite vai ser no livro de Atos. Convido os irmãos que estejam nos seus lares, que neste momento abram suas Bíblias no livro de Atos, capítulo 12. No versículo 4 ao versículo 12, aonde vamos compartilhar da palavra de Deus. Glória a Deus. E diz assim a mensagem, a palavra do Senhor: e havendo-o prendido, o encarcerou na prisão, entregando a 4 quaternos de soldados, para que o guardasse querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E havendo Herodes
estava a o fazer comparecer, nessa mesma noite, estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias ou 2 algemas. E os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor, resplandeceu uma luz na prisão, tocando a Pedro no lado, o despertou dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias, caíram-lhe das mãos as algemas. E disse-lhe o anjo: cinge-te e ata as tuas sandálias. E ele o fez assim. Disse-lhe mais: lança às costas a tua capa e segue-me. E saindo o seguia, e não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que havia alguma visão. E quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dava para a cidade, a qual lhe abriu por si mesma. E tendo percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. E Pedro, tornando a si, disse: agora sei, verdadeiramente, que o Senhor enviou o seu anjo, e me livrou das mãos de Herodes, e de tudo que o povo dos judeus esperava. E considerando ele nisso, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos em oração. Muitos se reuniam naquela casa para orar a Deus. O que eu trago, meus amados, nessa noite com essa mensagem, é que muitas das vezes, hoje, você se encontra no seu lar, na sua casa, de alguma forma distanciado, de alguma forma sem comunicação, sem estar com outras pessoas. O ser humano, ele nasceu para ter contato. O ser humano, ele nasceu para estar próximo de outro. Portanto que o Senhor, nosso Deus, quando fez Adão, ele viu que não era bom que o homem ficasse a só. E criou para ele ali Eva. Tirou da costela dele ali Eva. E isso foi bom. Adão já não mais se sentia só. Mas quantos hoje, nesse dia, está se sentindo só? Sozinho, solitário, sem alguém para conversar? Ou sem poder estar em comunhão com outras pessoas, seja num supermercado, seja numa feira, seja até mesmo no ambiente da igreja onde cultuamos o Senhor nosso Deus. Muitos se sentem só, vazio e triste. Mas eu gostaria de dizer para você que não fique triste, não fique vazio, não fique cansado, não chore, porque Jesus te ama. O amor de Cristo por você é incondicional. Jesus te ama incondicional. Independente do cenário que você está passando agora. Independente do problema que você está vivendo agora. Jesus está te visitando. O Espírito Santo de Deus visita você nessa noite. A palavra de Deus é maravilhosa, amados. Pensa comigo e vamos refletir nessa palavra, que ali Pedro pregava e anunciava as boas novas de salvação. Tiago ali já tinha sido mandado para matar Tiago, já tinha mandado matar Tiago. Mas Pedro de momento falou: não, prende esse homem e vamos deixar passar a Páscoa e logo depois nós vamos levar. Herodes queria fazer assim, mas Herodes não sabia que existia um Deus do impossível. O Deus que quebra os grilhões, o Deus que quebra as prisões. Esse é o nosso Deus, amados. É o Deus em que servimos, o Deus que pode todas as coisas. É o mesmo Deus que conhece a sua causa nessa noite, que conhece a sua necessidade, meu amado e minha amada irmã. Deus está visitando você agora. Quantos dias você vem chorando? Quantos dias você vem clamando e buscando por uma resposta? Às vezes é o emprego que está tão difícil no dia de hoje. Às vezes você chegou a fazer exames para ser admitido e as portas ali se fechou diante da situação que estamos vivendo no mundo hoje. Mas eu te digo, tenha de bom ânimo, tenha calma, tenha paciência, espere no Senhor.
Espere em Jesus. Jesus é a única solução para os nossos problemas, para os meus e os seus problemas. Deus tem a resposta. E a resposta para essa unidade nossa é muito simples. É a oração. A oração. Essa é a nossa chave, amados, da unidade. Pensa comigo. Estamos perto de Cristo. Estamos perto de Jesus, estamos perto de Deus, do Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus habita em nós, oramos e buscamos e sentimos a presença dEle. E às vezes sentimos a falta de estarmos até mesmo com os nossos familiares. Dia das Mães se passou e muitos de vocês não pôde visitar sua mãe, porque por causa da distância. Porque às vezes você é novo, mas você pode ser um transmissor do coronavírus para sua mãe que é mais de idade. E você não pode ali estar com ela. Mas Jesus contempla o seu coração, a sua vontade de estar com ela e a visita. E leva o seu abraço à sua mãe. E leva o seu abraço ao seu ente que você não pôde ainda visitá-lo. Jesus contempla tudo isso. O Espírito Santo de Deus contempla tudo isso. É isso que eu quero te dizer, que a unidade está muito mais além do que estarmos em contato um com o outro no físico. A unidade está na oração, no poder da palavra. A própria palavra do Senhor em Mateus, capítulo 18, verso 20 nos diz: porque aonde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou no meio deles. 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou no meio deles. Você com a sua esposa, com o seu esposo e seus filhos, ou somente o esposo e a esposa, se começarem a orarem, reclamarem a Deus, eu digo para você, meu amado e minha amada, o Senhor está ouvindo. Não sou eu que estou dizendo só por mim mesmo, mas é a palavra de Deus que é a verdade que nos revela. Que onde está 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu me faço presente. Ali o Senhor Jesus se faz presente. A palavra de Deus, ela não se limita a espaço, a localidades, a meios de comunicações. A palavra de Deus, ela vai muito mais além. Deus não é limitado, Deus é um ser transcendente, Ele é ilimitado. Nada prende, nada segura o mover de Deus. Deus chega a você agora, com poder, com muito amor no seu coração. Alegre-se, jubile na presença do Senhor. É isso que eu te digo nessa noite, amados. Jubile na presença de Deus. Regozeje-se na presença de Deus. Seja na adversidade, seja na dificuldade. Porque nós quando vemos aqui, o versículo 5, no versículo 5 quando diz: Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Pedro estava encarcerado. Ele não podia sair dali. E o que Pedro fazia era pregar o Evangelho. Pedro pregava o Evangelho. Mas acessaram ele ali naquela prisão para ele não pregar o Evangelho. Hoje você está cessado dentro da sua casa, sem poder sair, às vezes por causa da sua idade. Às vezes sem poder sair porque a empresa limitou você de sair por causa do tempo de exposição. Sem poder fazer uma visita porque alguém que você precisa visitar pode ser contagiado com o vírus. Mas eu te digo que a igreja permanece em oração. Permanecemos em vossos lares em oração. A igreja, amados, a igreja sou eu, é você. Nós juntos, orando, movemos o sobrenatural. Movemos o mundo espiritual. A palavra de Deus nos fala que em oração, a igreja continuava em oração. Isso é o que mais me chama a atenção. É que naquele momento, no verso 6, nós vamos ver que Pedro estava dormindo. Pedro dormia entre 2 soldados. Um de um lado e outro do outro. E Pedro dormindo. Mas como poderia Pedro dormir estando preso?
Sabe por quê? Pedro confiava em Deus. Pedro esperava em Deus. Mesmo estando preso, mesmo numa situação adversa, mesmo na dificuldade, mesmo ali de momento, podemos dizer que ele estava sem poder fazer nada. Mas havia pessoas que intercediam pela vida de Pedro. E a vida de Pedro, a situação de Pedro estava para mudar. A situação dele estava para mudar. O segredo de esperar é isso, que sabemos que não estamos sozinhos, mesmo estando do lado de 2 soldados, Pedro não estava sozinho. Ele estava em unidade com a igreja. Ele é membro deste corpo e sabia que a igreja poderia contar com a igreja. Mas ali sim, Pedro continuou orando. Quando de repente sobreveio o anjo do Senhor, resplandecendo uma luz na prisão. Olha, sobreveio o anjo do Senhor, amados, resplandecendo uma luz na prisão. No meio da sua dor, no meio da sua dificuldade, no meio daquilo que você não vê saída, o Senhor chega e te dá a claridade. O Senhor chega e estende as suas mãos. O Senhor chega e te traz paz, te traz alegria, te traz gozo, te traz amor e felicidade. Em meio às suas lágrimas, o Senhor chega para enxugar as suas lágrimas. Como chegou naquela prisão. Ele não poderia sair daquela prisão sem alguém que o fosse tirar dali. Você não tira ninguém, seja de um poço, seja de um local que ele está agarrado, sem você estender a mão para ele, sem puxar ele, sem você adentrar dentro daquela situação. Não tem como. O anjo do Senhor poderia ficar de fora das prisões e falar assim: abram-se as portas. E as portas se abriam e Pedro saía. Mas não, Deus nos mostra o seguinte: eu entro dentro do seu problema, eu entro dentro da sua causa, eu não só compro ela, mas eu entro com você, eu vou passar aí com você, eu vou sair daí junto com você, você não vai sair sozinho, eu vou sair com você. É isso que Deus nos mostra, que os nossos problemas também são problemas dele, que ele compra os nossos problemas, ele compra as nossas dificuldades, porque o preço já foi pago, Jesus já pagou por mim e por você. Mas basta compreendermos isso e esperarmos no Senhor, esperarmos que a resposta do Senhor vem. O nosso Deus não é um Deus que tarda, não é um Deus que falha, mas é um Deus que cumpre no determinado tempo, no tempo oportuno, na hora que Ele achar que deve fazer. Precisamos de experimentar, precisamos de viver, e isso faz com que a nossa fé venha crescer. A fé só cresce quando somos provados. Somos provados. Lá em Tiago nos fala: alegrei-vos quando estivermos passando por provações, por tribulações. Falar que é fácil se alegrar, meu amado, minha amada irmã, não é fácil falar. Mas é o que a palavra de Deus nos orienta. E alegrar é alegrar em Jesus, é alegrar em Cristo. Essa felicidade que somente Jesus pode nos dar. O mundo não compreende, mas Jesus pode nos dar. Somente Jesus. E aí digo mais: e quando Pedro ali estava dormindo entre os 2 soldados, com 2 algemas e guardas a portas da prisão. Pensa, amados, que não é uma situação fácil. Eu gostaria de pensarmos junto que seria como uma penitenciária máxima, difícil de sair. Ou humanamente falando, não teria como fugir daquela situação. Porque se ele mexesse, os homens poderiam acordar. E levantando, teria mais 2 portas à sua frente. E à frente daquela porta ainda havia uma porta de ferro de frente para a cidade. Esse homem não sairia dali sozinho. Esse homem não sairia dali sozinho. Se não houvesse ali a intervenção das mãos de Deus. E Deus nessa noite está intervindo na sua causa.
Deus nessa noite está intervindo no seu problema. Seja no seu casamento. Está em dificuldade com o seu casamento. Seu casamento está em crise. Eu estou precisando de conversar porque o meu casamento está com problema. Estou com dificuldade com meu filho. Estou em dificuldade com a minha filha, com meu esposo. Estamos em dificuldade financeira. Estou desempregado, não sei o que fazer. Meu amado, Jesus está estendendo a mão aí agora no seu problema. Jesus está visitando o seu lar. Jesus está visitando a sua despensa. Jesus está visitando o seu esposo. Jesus está fazendo uma regeneração na sua vida, no seu casamento, restaurando o seu lar. A unidade, Jesus está trazendo ela de volta para a sua casa. A paz que reina está chegando em seu lar agora. É disso que eu gostaria de falar com você. E eis que sobreveio o anjo do Senhor, resplandecendo uma luz na prisão. Tocando Pedro no lado, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe as mãos as cadeias. Então o Senhor te chama a posicionar. Levanta dessa situação. Pare de chorar, pare de reclamar, pare de murmurar, pare de blasfemar. Levanta, toma posição. Porque o Senhor quer caminhar com você. Mas você precisa de estar de pé. Você precisa estar em pé. Sobre os seus pés. É assim que o Senhor te chama. Se posicione sobre os seus pés. Caminhe. Porque Jesus irá te direcionar. Jesus irá abrir as portas para você nessa noite. Amanhã tudo será diferente na sua vida. Você que não encontrou emprego hoje, amanhã estará empregado. Você que não pôde ver os seus pais hoje, amanhã você poderá abraçá-los. Jesus está zelando da saúde dos seus pais. Eu acho que um momento difícil hoje para nós é podermos, às vezes ouvirmos as vozes dos nossos entes, nossos amigos, e não poder abraçar. Quem me conhece sabe quanto eu amo abraçar as pessoas. O sentir o calor humano é algo maravilhoso. Você escutar um coração batendo é algo lindo, é algo honroso. É muito gostoso. Esse sentimento de abraçar, de sentir o afago é muito bom, amados. Mas muitos de nós agora não podemos fazer isso. Mas o Senhor nos dá a oportunidade de esperarmos. E Ele disse, e disse-lhe o anjo: cinge e ata as tuas sandálias. E assim ele fez. Disse mais: lança as costas da tua capa e segue-me. Seguir Jesus. Você tem seguido Jesus? Você tem acompanhado Jesus? Às vezes você tem acompanhado os canais de comunicação, jornais e tantos outros meios hoje falando dessa pandemia, mas você não tem seguido Jesus, você não tem acompanhado o Senhor na palavra, você não tem orado ao Senhor, mas tem se frustrado diante da mídia e de todo o cenário terror que tem se colocado diante da mídia nos dias de hoje. Mas você não tem seguido Jesus. Jesus nessa noite te chama a segui-lo. Segue-me, anda comigo, e eu te mostrarei o caminho. Porque eu sou o caminho, eu sou a verdade. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Você não consegue chegar a lugar nenhum se não for através de Jesus. Jesus é o caminho para você. Você que ainda não abriu o seu coração, não entregou o seu coração a Jesus, entregue o coração para Jesus. Chega de solidão, chega de andar em trevas, chega de ficar só. Jesus quer te abraçar nessa noite. Ele quer te demonstrar o verdadeiro amor que Ele tem por você. Abra os olhos, veja a luz de Jesus chegar até você na sua casa. Você que está sentado aí de frente no seu computador, pelo seu celular, está na sua cama ou no seu sofá assistindo este culto agora. Eu te convido a chamar à existência o Espírito Santo, a entregar a sua vida para Jesus nessa noite. Entrega a sua vida a Jesus. Fala: Senhor, a minha vida é tua, o meu fôlego de vida é do Senhor, mas muda a minha história, muda o meu cativeiro, joga os grilhões por terra, abre-se as prisões, cerra toda a cadeia, Senhor. Eu preciso de Ti.
Eu sou dependente do Senhor. E saindo, o seguiu, e não sabia que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que era alguma visão. Então Pedro pensava: eu só posso estar tendo uma visão, porque aos meus olhos natural isso é impossível de acontecer. Aos olhos natural, para Pedro aquilo era impossível. Para ele estava tendo uma visão, era um sonho. Como pode isso? Às vezes você pode falar da mesma forma agora. Nenhuma autoridade dessa terra pode mudar a minha história. Nem o prefeito pode mudar, nem o presidente pode mudar o meu cenário. Eu estou com um ente meu que se contraiu do coronavírus. Nem os médicos podem mudar a história dele. Mas eu conheço um que pode mudar a história do seu familiar. Pode mudar a história do seu parente. Por mais que ele esteja em uma UTI agora, às vezes isolado, esse Deus, esse Cristo do qual pregamos, que vive, tem todo o poder de mudar a história, de ressuscitar, de ir lá agora nessa UTI, de ir lá agora nesse leito de hospital e trazer a vida ao seu familiar. Mas primeiro você precisa caminhar, você precisa orar, buscar verdadeiramente ao único e Senhor Salvador e tê-lo como único e suficiente Salvador da sua vida. É uma decisão. Deus não é um Deus arbitrário. Deus nos dá escolha. Você tem a opção de escolher. E a melhor escolha para a sua vida, eu te digo nessa noite, é Jesus. É Jesus. E quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual abriu por si mesma. E tendo saído, percorreu uma rua e logo o anjo se apartou dele. Amados, vemos que ele passou por duas guardas e enfrentou uma porta ainda de ferro. Mas ele não teve que cerrar as guardas, nem agredir os guardas. Ele não teve que chutar a porta de ferro, nem muito menos cortar a porta de ferro. Deus fez tudo isso por ele. O anjo do Senhor fez tudo aquilo ali por ele. E Deus quer fazer tudo por você. A primeira prova de que Deus te ama, de que Jesus te ama, foi ele morrer na cruz do Calvário por você. E ao ressuscitar, ele disse que você também pode viver uma vida em eternidade com Cristo na glória e ressuscitar e mudar a sua história. Ele quer fazer tudo isso por você, mas você precisa se posicionar, continuar orando, continuar meditando na palavra. Senhor, mas eu não consigo entender a Bíblia. Busque o Espírito Santo de Deus. Busque do Espírito Santo de Deus a revelação da palavra. Essa aqui é a revelação de Deus, é a revelação de Jesus para nós. Jesus é a maior revelação de amor de Deus para conosco. É isso. Jesus é a maior revelação de Deus para comigo e para com você. E Pedro, tornando a si, disse: agora verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou das mãos de Herodes e de tudo que o povo judeu esperava. Há muitas pessoas que esperam somente a desgraça do outro, somente que as coisas ruins aconteçam na vida do outro. Mas Jesus espera que você o reconheça como único e suficiente Salvador, porque Jesus te ama incondicionalmente. Jesus, ele abomina o pecado, mas ele ama o pecador, e principalmente se você se arrepender dos seus pecados e entregar a sua vida a Jesus. Gilmar, mas eu preciso de estar agora de frente com o pastor, eu preciso de ir lá na igreja, levantar as minhas mãos para aceitar Jesus como meu Salvador. Não, aí na sua casa agora, ajoelhe-se, levanta suas mãos, erga um clamor a Deus e entrega a sua vida ao Senhor. Entrega a sua vida ao Senhor. Isso é ser um filho de Deus. Isso é pedir para ser regenerado. Isso é pedir para ser transformado, moldado. É isso que Jesus quer de você.
Essa unidade que Jesus espera que a igreja continue orando, buscando e clamando a todo momento. E considerando ele nisso, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. Quando uma bênção acontece em nossa vida, nós precisamos compartilhar, mas porque edifica a fé de outros. O meu problema resolvido, às vezes outra pessoa está passando pelo mesmo problema e acha que não tem cura, que não tem solução. Mas eu apresento para ele que Jesus mudou a minha história, que Jesus curou, que Jesus libertou e salvou, e pode fazer o mesmo por ele. Você precisa compartilhar. E quando eu vejo aqui, eu encontro nesse versículo uma igreja. No versículo 12, encontramos uma igreja na casa da mãe de João. De João Marcos, aqui encontramos na casa de Maria ali, uma igreja. Pessoas reunidas orando. Ali estava a igreja. Não era um mega templo. Não era um templo construído somente para adoração. Ali era a casa da mãe de João Marcos, onde as pessoas estavam orando. E orando, sabe por quem? Eles oravam por Pedro. Porque nós vemos no versículo anterior, no versículo 5, que Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E quando chegamos no versículo 12, nós vemos que onde muitos estavam reunidos orando. Muitos estavam reunidos e oravam. Então nós vemos que ali estava o poder de Deus. A distância não impediu o mover de Deus. A distância não impede o poder da oração, o poder da igreja unida. A distância não impede. E naquele momento a menina foi para abrir, Pedro bateu na porta, e a menina foi para abrir, ouviu a voz, é Pedro. Ela se alegrou tanto, ela falou assim, ela voltou. Falei, Pedro chegou, Pedro está lá na porta. Não, menina, isso pode ser o anjo de Pedro, mas não pode ser Pedro. Não, é Pedro sim. E quando foram novamente até a porta, abriram e Pedro estava lá. E se alegraram com Pedro, e abraçaram Pedro. E Pedro fez silêncio, para eles não escutar, silêncio. E se abraçaram, se maravilharam naquele momento. E o que Pedro falou? Agora precisamos contar essa maravilha, precisamos contar esse milagre, precisamos continuar propagando o evangelho. A igreja precisa saber, o povo precisa saber do que Deus tem feito, das maravilhas que Deus tem operado. Precisa saber. E a igreja precisa continuar orando, amados. Essa unidade nós não podemos perder. Nós precisamos continuar aclamando e buscando ao Senhor a todo tempo, incessantemente. Só para concluir, convido as igrejas, os irmãos, que abram suas Bíblias no livro de Mateus, no capítulo 16, versos 18 e 19. E vamos entender o poder da oração. Vamos entender essa igreja. Vamos entender porque nada acaba com a igreja. Vamos entender porque nada destrói essa igreja. Nada acaba com essa unidade. O verso 18 diz assim: Senhor Jesus dizendo: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra também será desligado nos céus. Trago essa mensagem para você. Tudo que você clamar a Deus, tudo que vocês pedirem ao Senhor, tudo que ligarmos aqui será ligado com o Pai. Tudo que buscarmos ao Senhor, porque nós somos igreja, e não uma igreja feita por mão de homens, mas essa pedra edificada, essa pedra de esquina, essa pedra que um dia foi rejeitada, essa pedra é Jesus. A igreja de Cristo é edificada em uma pedra que se chama Jesus Cristo.
E nós somos a igreja de Cristo nessa terra. Ninguém pode deter a igreja de Jesus, a igreja que milita, e a igreja que um dia será a igreja triunfante na glória. Jesus nos deu prova disso, e nós somos essa igreja. Passe o tempo que passar, dure o tempo que durar, mas há um momento em que vamos nos alegrar e jubilarmos juntos na presença do Senhor e entoando louvores e graça ao nosso Deus. Essa é a mensagem dessa noite, para mim e para você. Alegre-se e jubile na presença do Senhor. Amém? Eu gostaria de fazer uma oração final com você. Oração final para agradecermos a Deus por essa oportunidade de cultuarmos ao Senhor. E clamarmos pelas famílias que estão passando por dificuldade, estamos passando por problemas, e juntos podemos fazer isso. Convido você no seu lar, feche os seus olhos, joelhe se puder, e clame a Deus por essas famílias. Senhor e Deus, amado Pai, em nome de Jesus, ó Deus, dessa igreja edificada, eu peço, Senhor, ó Pai, que visite os leitos de hospitais, as cidades que estão sendo, ó Pai, já cometidas desse vírus e até mesmo algumas fatalidades. As famílias, ó Pai, que estão chorando pela perda do seu ente querido. O Senhor é o maior consolador. Porque a tua palavra, ó Deus, nos diz que eis que vou para o Pai, mas deixo convosco o Espírito Santo, o Consolador. Espírito Santo de Deus, console essas famílias, Pai. Em nome de Jesus, ó Deus, vá aos leitos de hospitais, às UTIs, Senhor. Restaura, Senhor, os pulmões, os brônquios. Restaura a saúde, meu Deus. Repreenda, Senhor, todo o vírus, Pai. Restaura, Senhor, a unidade. Pessoas que estão se sentindo sozinhas, isoladas, que possam agora, ó Deus, se sentir abraçadas, sentir o afago do Espírito Santo de Deus. A igreja do Senhor os abraça nesta noite, neste momento, em nome de Jesus. Eu abençoo a toda a igreja, eu abençoo a todos que estão nos assistindo agora, Pai. Em nome de Jesus, sejam abençoados, em nome de Jesus, pelo poder de Deus, pelo amor de Deus, de Pai, de Deus Pai, Deus Filho e do Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos.